Deus! Aleluia! Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eles falaram da Poli ali o seguinte: onde a Poli está, você pode ter certeza, quem vier aqui vai constatar isso que eu estou falando. A mãe de Moisés vai ser lembrada, viu? Tem certeza que vai ser lembrada. Não vai, Poli? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? É uma satisfação, mais uma vez, né, estar nesse culto aqui para trazer à tona a palavra do Senhor, para falar daquele que está acima de todas as coisas, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu queria que você ficasse no seu lugar e abrisse a tua Bíblia no livro de Gálatas 5, e nós vamos ler dois versículos, 16 ao versículo 20 e 21. Aí, só um minutinho. Só um minutinho. Vou colocar minha colinha aqui. Esse texto, você colocasse a sua Bíblia aí na sua cabeça. Coloca a Bíblia aí. Coloca a Bíblia e agora nós vamos bater uma palma. Mas eu não quero uma palmazinha comum, não. Eu quero aquela taca, 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 palma, taca, taca, taca. Vamos lá. Já está ali, ó. Aquelas bênçãos lá da mesa de som, já vocês são bênçãos, viu? Vamos lá. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as benefícios, as orgias, as coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 4. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, Deus. Esta é a palavra santa, esta é a palavra verdadeira, porque é a palavra, Deus, que vem direto do trono da glória. Porque essa é a palavra, Deus, que vem direto, papai, do teu manual
Bíblia, que não é tão somente palavras, mas ao abrir a Bíblia, papai, nós deparamos, Deus, com o Senhor nos falando, com o Senhor nos exortando, com o Senhor nos conduzindo, com o Senhor, papai, trazendo ao nosso coração, Deus, todo o balizamento, Deus, toda a direção de cada passo que devemos dar, Senhor. Ah, Pai amado e querido, eis-me aqui, papai. Eu me coloco, Deus, inteiramente ao Senhor nessa noite. Pode me usar, Espírito Santo de Deus, de acordo com o que aprover o coração do Senhor. Eis-me aqui, Santo Deus, eu me esvazio completamente de mim, para que o Senhor, papai, possa me usar segundo a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor, não a minha vontade, Pai, mas a vontade do Senhor, que ela seja boa, perfeita e agradável ao meu coração, Senhor. Ah, Deus, que a palavra que vai ser ministrada nessa noite, ah, Deus, que seja a palavra rema, a palavra revelada, a palavra vinda direto do trono da glória. Ah, papai, faça resplandecer da tua glória nesse lugar. Ah, Pai, quebra todo o principado e toda a potestade, Pai. Ah, Deus, todo levante das trevas contra esse culto, contra essa pregação. Deus, que o Senhor repreenda, que bate em retirada, papai, e que só os anjos do Senhor, papai, tenha receptividade nesse lugar, e que só a tua glória, papai, tenha, papai, receptividade nesse lugar, e que só o amor de Cristo, papai, venha inundar cada coração nesse lugar, Deus. Derrama mesmo, Pai, da tua glória e do teu poder. Faça mais, faça mesmo, Pai, a grande obra do Senhor sobre esse lugar, sobre essa igreja. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E é essa missão que nós desejamos cumprir. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pode ir, Senhor. Amados, eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui nessa noite têm a plena convicção, têm a plena certeza de que aquele pecado que foi gerado no coração de Eva e no coração de Adão, lá na Gênesis, ou seja, lá no início, lá na criação, foi esse pecado que fez a separação do homem a Deus. Então esse pecado separou aquele homem que vivia em comunhão com Deus. A partir desse marco, a partir desse fato, esse homem então, ele é separado de Deus. Por outro lado, considerando a composição do homem, ou seja, considerando a composição tripartítica do homem, ou seja, o homem ele é composto de corpo, de alma e de espírito. Preste atenção, quando nós trazemos essa condição do homem, mediante esse texto que nós acabamos de ler, esse texto fala de uma luta, de uma guerra que é travada entre o espírito e a carne. Com isso nós chegamos à conclusão, nós passamos a conhecer, a partir dessa realidade, a partir da realidade externada por meio desse texto, nós passamos a entender onde está o cérebro do
pecado, onde está a raiz do pecado, como ele age na nossa vida, para que ele possa fazer a nossa separação com Deus. Nós verificamos nesse texto que o pecado, ele surge, que o pecado, ele age através da concupiscência da carne. Através da carne, ou seja, a carne é a parte, é o cérebro, é o ponto que dá o start, que dá, ou seja, o passo livre para o pecado. E nós sabemos que enquanto o pecado é externado pela carne, nós sabemos que o Espírito é aquele que contempla a parte da santidade, ou seja, exatamente aquela parte que faz a nossa interação com o Espírito Santo de Deus, porque lá em Romanos 8,16 diz que o nosso espírito, ele interage com o Espírito Santo de Deus. Portanto, o nosso espírito é a parte o quê? É a parte santa desse relacionamento, é a ponte que nos liga com o Espírito Santo de Deus, que por sua vez nos liga até o trono da glória, até o trono do Pai. Porque em relação à alma, nós sabemos que a alma é como se fosse aquela pessoa que você chega para ela e pergunta assim: ei, você torce para algum time de futebol? Ele diz para você assim: ah, eu torço para o que estiver ganhando. O que estiver ganhando eu vou torcer. A nossa alma é mais ou menos parecida com isso. A alma, que é o centro da intelectualidade, que é o centro da emoção, ela vai com o que estiver vencendo. Se a carne estiver imperando, se a carne estiver vencendo, se a carne estiver prevalecendo contra o espírito, a alma vai tender para o lado da carne. Mas se o espírito estiver fortalecido, se o espírito estiver, ou seja, exercendo um domínio sobre a carne, então a alma estará pendente para o lado do espírito. Dito isso, nós então, a partir desse texto, a partir dessa exposição aqui, nós então temos a compreensão de onde surge o pecado, de como é que surge o pecado, ou seja, onde que é o centro, o núcleo do pecado. Então, o núcleo do pecado é na carne, é a vontade da carne, é o desejo da carne, é o domínio da carne, é o agir da carne que nos leva então a essa condição de pecar, que nos leva então a essa condição de estabelecer ou de criar uma relação que nos afasta de Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é revestido de vestes brancas e vestes limpas. Portanto, quando estamos no pecado, quando estamos dentro do lamaçal do pecado, nesse momento nós não temos comunhão com Deus. Eu queria, a partir dessa compreensão, voltarmos agora para um outro texto da Bíblia, que ele vai nos dando a compreensão, e quando chegar no final dessa pregação, você vai entender onde queremos chegar. E o texto que eu me referi agora está lá no livro de João 3, nós vamos ler do capítulo 1 ao 6. João 3, do versículo 1 ao 6. Preste atenção. A palavra diz o seguinte: ora, diga comigo assim, ora. Muito bem, agora deixa comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, preste bem atenção, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é? Espírito. Preste bem atenção. Eu queria refletir com você acerca desse versículo, no primeiro momento, acerca desse versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Preste atenção. O texto nos mostra, nos revela duas espécies de nascimento. Ou seja, o texto nos revela um nascimento que é o nascimento da carne. Esse nascimento da carne, na verdade reflete, na verdade revela um nascimento físico do ser humano, de nós seres humanos. E nós sabemos que absolutamente todos que passam por esse nascimento, todo ser humano passa por esse nascimento, ele já traz consigo, ele já traz agregado a esse nascimento uma raiz do pecado. Uma raiz do pecado esse originado dos nossos ancestrais, Adão e Eva. Então todos nascem de lá, por quê? Porque lá em Romanos 3, no versículo 23, a palavra diz que pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, do poder de Deus. Então não há possibilidade absolutamente nenhuma para alguém nascer humano, e ele não nascer revestido, e ele não nascer com uma raiz potencial do pecado. Mas o texto também nos revela um outro nascimento, o nascimento que é do Espírito. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. O nascimento do Espírito é um nascimento opcional. Muito embora, a partir da vida do Senhor Jesus, a partir do momento que o Senhor Jesus veio, passou por toda a humilhação, passou por todo o sacrifício da cruz, morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. A partir desse momento foi aberto a possibilidade para o nascimento de absolutamente todos do Espírito. Então todos, a partir desse evento, a partir desse momento, têm a oportunidade de reivindicar, de buscar esse nascimento pelo Espírito, mas é opcional. É preciso que aquele que assim queira, é preciso que aquele que assim o almeje, que ele busque, ele precisa de buscar, ou seja, está à disposição de cada um de nós, mas é necessário que busquemos, precisamos de buscar. Olha a lógica de tudo isso. Imaginemos a seguinte situação: o homem estava ali no Éden, o Senhor obrigou o homem a pecar? Hein? Responde, igreja. O Senhor obrigou o homem a pecar? Claro que não. Claro que o Senhor não obrigou o homem a pecar, mas o homem pecou. Mas o homem pecou pelo seu livre arbítrio. Ele pecou porque assim ele o quis. Então preste atenção. Olha só a similitude. Para você
Agora, alcançar o nascimento do Espírito, muito embora ele esteja à minha disposição, através do sacrifício da cruz, mas eu preciso também de buscar. Outra coisa mais, completando. O homem, quando ele pecou em vida. Não estava vivo. Ele não pecou depois que ele estava morto. Adão e Eva não pecou quando estavam mortos. Eles pecaram em vida. Portanto, a busca pelo nascimento do Espírito tem que ser também em vida. Ou seja, a busca da salvação, porque o texto nos falou que se não tivermos esse batismo do Espírito, não alcançaremos o reino da glória. Então ele tem que ser feito também em vida. É por isso que não adianta, depois que a pessoa morre, não adianta fazer oração, não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta absolutamente nada. Essa oração, ela pode valer, e vale muito, porque a oração vale, mas ela vale para os familiares, para quem está vivo. Amém? Muito bem, preste atenção. Nós estamos falando de um nascimento espiritual. Ok? Nascimento espiritual. Mas esse nascimento espiritual que nós estamos falando, ele lá no Velho Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus, ele era possível? Era possível se falar em nascimento espiritual antes da vinda do Senhor Jesus? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Responda com pujança, sim ou não? Não! Não era possível. Não era possível. O que existia era uma lei e o homem então era regido por essa lei. Ou seja, era de cima para baixo. A partir da vinda do Senhor Jesus é que isso foi possível. Mas preste atenção, alguém que não era nascido do Espírito poderia proporcionar ao homem o nascimento através do Espírito? Sim ou não? Então, repito, alguém que não fosse nascido do Espírito poderia proporcionar ao homem o nascimento através do Espírito? Não. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar a você o que eu não tenho. Então preste atenção. Atentemos para o texto que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Leiamos. Mateus, olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela se achou ter concebido de quem? Concebido de quem? Do Espírito. Então ela foi concebida de quem? Do Espírito. Jesus foi concebido do Espírito. Então Jesus nasceu do Espírito. Se Jesus nasceu do Espírito, é por isso que ele poderia nos proporcionar, como nos proporcionou e como nos proporciona o nascimento através do Espírito. O nascimento através do Espírito. Agora deixa eu lhe perguntar, se fosse para eu e você
continuar tendo a vida miserável, a vida medíocre que nós tínhamos antes da vida de Jesus, a vida sem perspectiva, a vida sem esperança, uma vida pautada por coisas fugazes, por coisas passageiras, por coisas que não edificam, por coisas que não dão esperanças, por coisas pequenas, por coisas mundanas. Se fosse para nós continuarmos com a vida nesse modo, nesse diapasão, com esses contornos, com essa realidade, era necessário que Jesus se despisse da glória, saísse de onde era servido por anjos, louvado e glorificado, e ter vindo para essa terra para sofrer, para ser humilhado, para passar fome, para passar sede, para ser xingado, para ser chicoteado, para passar por todo tipo de humilhação? Não. 1000 vezes não. Jesus não precisaria vir, porque essa vida miserável nós já tínhamos. Então preste bem atenção. Pastor, deixa eu ver se eu entendi o que você está me falando. Deixa eu entender se realmente eu consegui alcançar aquilo que você está me falando. Você está me dizendo que então Jesus veio para abrir um novo caminho, um caminho que me leve então a uma fonte de água viva que brote direto do trono de Deus, direto do trono da glória. Você está me dizendo que Jesus veio para trazer um outro modelo de vida para mim, uma outra realidade de vida para mim, uma vida agora com sentido, uma vida agora exitosa, uma vida agora cheia de esperança, uma vida agora saltitante por ver pessoas alegres, uma vida agora que a partir desse momento eu amo ver as pessoas rindo, eu vou chorar com as pessoas, eu vou abraçar as pessoas necessitadas, eu vou abraçar o mendigo, eu vou levar o evangelho para aquele que ainda não conhece, eu vou agir exalando a cada dia o amor de Cristo. Você está me dizendo que Jesus veio com essa finalidade, com este fim, com este propósito, para que a partir desse momento eu tenha a opção de me livrar, para que eu tenha a opção de não mais viver aquela vida pautada pelos princípios e pelos valores do mundo, pautado pelas coisas que não edificam, pautado pelas coisas que faz separação entre mim e Deus, pautada por aquelas coisas que não têm absolutamente nenhum sentido, mas que me parecem ter sentido, porque o inimigo turva os olhos da Cristo, assim como o Senhor veio para que eu não busque mais me alimentar daquele esgoto que eu tenho me alimentado, um esgoto com um pouco de glorificação de bom ar. Você sabe o que é um esgoto com glorificação de bom ar? Sabe? Alguém aí sabe? Eu também não sabia, não, até ontem. Aí eu fiquei sabendo ontem, quando eu estava preparando essa pregação. Um esgoto, é porque veio na minha cabeça, tá gente? Ninguém me soprou. Um esgoto com glorificação de bom ar é o seguinte: o esgoto está fedendo. Você joga um bocadinho de bom ar nele, parece que ele fica cheiroso, não é isso? Mas é isso que o diabo faz. Ele faz exatamente isso. Ele faz isso. O que é que ele faz? Tem um esgoto lá que está assim, terrível, tem algo que está terrível, mas vem um bom ar, e aí você fala assim: nossa, mas está cheiroso isso aqui, né? Isso aqui está cheiroso? Cheiroso nada, é porque o diabo jogou bom ar. E como você não estou dizendo você não, a pessoa que está nesse contexto, como ela não está vivendo no Espírito, para que lhe seja revelada a verdade, ela vai dizer: que coisa boa, né? Então é isso. Mas então o Senhor veio para estabelecer um outro paradigma.
Ele veio para estabelecer uma outra realidade, um outro patamar para que dele eu me valha. Agora eu tenho a opção, agora eu tenho uma fonte de água viva, agora eu tenho uma fonte de água limpa, da qual eu posso me valer 24 horas na minha relação com o Senhor. Eu agora não preciso mais, eu não tenho mais só aquela fonte poluída, mas eu tenho a opção. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. É fácil estabelecer isso? É fácil mudar de paradigma, igreja? Não. Não é fácil mudar de paradigma. Não é fácil abandonar, deixar aquela vida de pecado para fazer a opção no batismo do Espírito Santo, que é aquele que me dá esperança da glória, que é aquele que me dá esperança da salvação. Não é fácil. Não é fácil porque para isso eu preciso mudar a minha natureza. Eu tenho que mudar a minha natureza. Eu preciso de mudar o meu comportamento, os meus procedimentos, os meus valores. Eu preciso de mudar as minhas referências. É necessário que se faça isso, sabe por quê? Porque se eu continuar tendo a mesma vida que eu tinha, eu vou continuar tendo os mesmos desejos, eu vou continuar tendo a sede de beber da mesma água, eu vou continuar tendo o desejo de comer dos mesmos pratos, dos mesmos pratos de lentilha que o mundo foi me ofertar. Outro dia eu estava conversando com alguém e eu disse para ele o seguinte, essa pessoa: você se converteu, não estava me referindo a ele, estava fazendo para ele um exemplo. Você se converteu e aí tinha aquele amigo que era o seu colega de balada, das noites e de tudo que você pensar aí de errado, errado sob o ponto de vista do Evangelho, mas que é certo sob o ponto de vista do mundo, sobre a visão que o mundo tem. Aí você converteu e encontra com aquela pessoa, tudo bem. Você percebe que ele está na mesma vidinha, ele não mudou absolutamente nada. Todas aquelas coisas que você fazia com ele, ele continua fazendo. E aí, ele te convida a sair com ele. Aí você pensa, bom, eu vou porque eu vou pregar o Evangelho para ele, eu vou falar do amor de Cristo para ele, eu vou cumprir o ID, que é um mandamento. Aí você vai no primeiro dia com ele, e aí você acha tudo muito estranho, tudo mais assim esquisito demais. É tudo muito esquisito que você vê ele fazendo. Aquilo que você te causa um choque. Por quê? Porque você agora está se servindo de uma fonte de água limpa. Você está se servindo agora de outros valores. Você está se alimentando agora da palavra e dos princípios basilares da palavra. Então você já não tem comunhão com ele. Às vezes você vai um dia, vai 2 dias, vai 3 dias, daqui a pouco você já passa a não achar aquilo muito esquisito, você já fala assim, não é tão esquisito assim não, sabe? Eu acho que não é muito esquisito não. Aí você vai mais um dia, daqui a pouco você fala assim, mas você sabe que esse troço eu estava enganado, não é muito esquisito não. Daqui a pouquinho você está fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Daqui a pouquinho você reputa tudo aquilo que ele faz normal. Você fala, meu Deus, é tudo normal que ele faz, não tem nada demais que ele está fazendo, não está fazendo mal para ninguém, e tal, e tal, e tal. Ou seja, você passou a partir de agora a se servir daquilo que ele servia. Ou seja, você passou a beber da mesma fonte que ele bebia. Ou seja, você passou a ter contato, a ter comunhão, a vivenciar o que ele estava vivenciando. Então presta atenção, é exatamente essa realidade. Por isso que eu preciso de mudar, você precisa trazer uma mudança, e essa mudança é uma mudança de dentro para fora. É a partir do mover, é a partir do agir do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não agir em você, para que venha essa transformação, você precisa mudar a sua natureza, para que eu e você possamos então ter uma vida de comunhão com o Senhor.
Eu não sei se você entendeu. Então, quando o Senhor Jesus, ele tem aquele diálogo ali, quando ele tem aquele diálogo com Nicodemos, ele está trazendo exatamente isso. O nascimento no Espírito através da água, ele traz em nós exatamente essa realidade. É uma realidade de mudança de paradigma. Os princípios, as bases, as balizas que delimitavam a minha caminhada, agora elas não me servem mais. Porque os meus princípios e os meus valores são outros. Porque agora eu sou alguém lá do alto, agora eu sou um homem espiritual, porque fui batizado no Espírito Santo, através do Espírito Santo, através da água. Então eu sou um homem agora espiritual, ainda estou aqui, ainda tenho um velho homem que tenta, às vezes ressuscitar como um fênix, entendeu? E começar a dar ordem, começar a agir, e eu tenho que repreender esse fênix que surge. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Mas preste atenção, nós falamos agora então de como é que o pecado age fazendo a separação entre nós e Deus. Nós falamos agora do nascimento em Cristo, qual que é a perspectiva dele na nossa vida, entendeu? E agora eu quero fechar com você falando de algo para que nós então completemos esse combo dentro daquilo que nós intencionava trazer aqui nessa noite. Preste bem atenção. Quando eu falo do crescimento da vida, do nascimento espiritual, e eu preciso de trazer e estabelecer um paralelo entre esse nascimento espiritual e o nascimento do homem, aquele nascimento que o Senhor fala lá, do nascimento da carne. A pessoa nasce, ele nasce, e aí ele é gerado, nasce, e começa a crescer e cresce. O nosso nascimento espiritual, ele não é diferente. Nós somos gerados pelo Senhor. O Senhor nos gerou através do sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz gerou todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que nasceram do Espírito, eles foram gerados, nós somos gerados através do sacrifício da cruz, através do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a partir do momento que nós estabelecemos um marco dizendo quem nós éramos e quem nós somos a partir de agora. Ok? Então agora nós somos gerados e já nascemos, mas nós precisamos de crescimento. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 3, no versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: olha, eu não dei para você, eu não lhe alimentei com comidas sólidas, porque você ainda é um bebê, porque você ainda é criança, porque você ainda não suporta uma comida consistente, uma comida mais, mais pujante. Você ainda não suporta porque você é bebê, porque você não cresceu, você ainda está nessa ondinha aí de partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e assim por diante. E não é isso que o Senhor espera de você. Portanto, você ainda não está preparado. Então nós precisamos então de experimentar um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele é fruto de relacionamento com o Senhor, ele é fruto de oração, ele é fruto de leitura da Bíblia, ele é fruto do devocional, ele é fruto do anunciar do Evangelho, ele é fruto do exercício de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, como igreja, estabeleceu para nós, quando Ele nos chamou. E eu preciso entender, porque senão eu vou continuar a minha vida inteira como um bebezinho na fralda, sobre o contexto, sobre o ponto de vista espiritual, sobre o ponto de vista do nascimento através do Espírito. E eu queria com isso ler com você um texto que está lá em 2 Coríntios 5, e nós vamos ler do versículo 17 ao 20, tá? 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 21.
A palavra diz o seguinte: pelo que, diga comigo assim, pelo que? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de quem? De Cristo. E nos confiou o ministério de quê? Opa, para aí só um pouquinho. A coisa começou agora a estreitar. O negócio agora começou a ficar afunilado. Preste bem atenção. Primeiramente diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Olha só, tudo se fez novo. Quer dizer que aquele velho homem, aquele homem cheio de pecado, aquele homem cheio de comportamentos contrários à palavra, opa, esse homem ficou para trás. Porque agora tudo se fez novo. A base agora é o Evangelho. Agora, a base agora são os princípios, os valores de Deus. Os valores do mundo ficou lá no mundo. Os valores de Deus agora são aqueles os quais nós devemos o quê? Cultivar. E depois diz o seguinte, voltando um pouquinho. Onde é que nós tínhamos parado? Aqui? Agora é 19. Parei. Mas todas as coisas provêm de Deus. Não, aqui que eu quero focar agora primeiro. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, meu irmão, e você, minha irmã, você não foi chamado para ficar no banco, não, viu? Você não foi chamado para ficar no banco, não. Você foi chamado para empreender. Você foi chamado para impulsionar. Você foi chamado para puxar o evangelho da reconciliação. Ou seja, você foi chamado para anunciar o evangelho. Você é um missionário e a sua casa é um campo missionário, e o seu trabalho é um campo missionário, e a sua escola é um campo missionário, e o seu lazer é um campo missionário. Ou seja, você não tem férias, meu irmão, minha irmã. Onde quer que você esteja, ali é um campo missionário para você trazer aquelas pessoas o ministério da reconciliação. Esse foi o chamado. Vamos lá. Versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando consigo, ou seja, o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O texto mais uma vez diz: olha, você foi reconciliado para que você também reconcilie. Viu, Vivi? Quando você for fazer missão, este é o chamado. Ok? Vamos lá. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-nos, pois Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então preste bem atenção. Você, minha irmã, é uma embaixatriz de Cristo. Você, meu irmão, é um embaixador de Cristo. O embaixador, preste bem atenção, o embaixador representa alguém que comissionou para essa finalidade. Quando nós temos um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos, ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do governo brasileiro. A embaixada ali é uma extensão do território brasileiro, então ele não está ali para fazer a vontade, ele abdica da vontade dele para fazer a vontade daquele que o comissionou. Então, contra mim e contra você, você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Preste bem atenção. Você foi
chamado para fazer a vontade de Deus. Mas preste atenção, isso não pode trazer peso a você e em você. Isso deve te trazer prazer, isso deve te trazer alegria, isso deve te trazer regozijo. Olha que coisa maravilhosa, aquilo que lhe foi dado, aquilo que o Senhor lhe deu, Ele quer que você passe para outros. Ah, glória a Deus, que você leve até outros as boas novas, que você anuncie o Evangelho, cheio de paixão, com o coração transbordante de alegria, dizendo aleluia, Senhor, como é maravilhoso cumprir a tua vontade, como é maravilhoso cumprir o teu querer, como é maravilhoso cumprir a vontade do coração do Senhor. Eu me alegro, Deus, por servir o Senhor, por ser um servo do Senhor, por cumprir o teu propósito, por cumprir o teu querer, por cumprir a vontade do teu coração. Amém? Paremos por aqui. Eu vou pedir ao grupo de louvor que venha até agora. Venha até agora. Deixa eu dizer para você, igreja, hoje é um dos momentos mais importantes da reunião da igreja, que é o momento em que a igreja do Senhor, reconhecendo tudo isso que eu falei, sobretudo o ministério da reconciliação, é o momento em que a igreja participa da ceia do Senhor. Mas participar da ceia do Senhor deve ser algo cercado de muita reverência no nosso coração. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. E eu queria dizer uma coisa para você. É preciso que eu e você, é preciso que nós entendamos que Jesus não veio cercado de tanta dor física, dor psicológica, porque o Senhor Jesus deixou o reino, deixou a glória, para estar aqui como um homem, passando por toda a humilhação, sofrendo, sendo chicoteado, sendo cuspido, passando fome, não tendo sequer um lugar para repostar. Jesus veio nessa condição com um propósito de resgatar um povo que de fato reconhecesse o sacrifício da cruz, um povo que de fato reconheça o amor infinito do Senhor Jesus, um povo que de fato tem amor por tudo aquilo que foi pago. Eu queria dizer para você, é preciso que nós compreendamos de uma forma muito nítida, de uma forma muito clara, todo o sacrifício de Jesus, tudo que Jesus passou. Porque de verdade, meu irmão, minha irmã, eu só vou entender o tamanho da minha salvação, o tamanho do sacrifício de Jesus, eu só vou entender se eu entender o tamanho do benefício que eu tenho com o sacrifício da cruz, o tamanho que eu tenho do benefício pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. O tamanho do benefício que eu tenho com esse comportamento impregnado de amor do Senhor Jesus. Porque se eu não tiver esse reconhecimento do tamanho da minha salvação, do tamanho do benefício que eu consegui amealhar, que eu consegui ser agraciado através do sacrifício de Jesus, eu vou facilmente
barganhar a minha salvação. Eu não vou também entender o tamanho da minha salvação. E não entendendo o tamanho da minha salvação, eu vou relativizá-lo. Eu vou relativizar e vou achar que eu posso trocar por um prato de lentilha. E vou achar que eu posso trocá-la por uma noitada. E vou achar que eu posso trocar por um copo de bebida. E vou achar que eu posso trocar pelas coisas mais fúteis do mundo, mais banais. Mas quando de fato eu reconheço o tamanho do amor de Jesus, mas quando de fato eu reconheço o tamanho do sacrifício da cruz ali, quando de fato eu reconheço toda a dor que Jesus teve com aquele escravo transpassando as tuas pernas, as tuas mãos, os teus pés, aquela coroa de espinho ali na sua cabeça, aquele sangue derramado ali na cruz. Ai, igreja, quando de fato eu entendo isso de todo o meu coração, eu não vou trocar a minha salvação, eu não vou trocar o amor de Jesus pelas coisas do mundo. Pelo contrário, eu vou resistir, porque eu sei que algo maior foi conquistado para mim, porque eu sei que o Senhor Jesus deu a sua própria vida por mim. É isso que eu queria que nessa noite você refletisse. No momento em que o grupo de louvor começar a tocar, pode sair do seu lugar e pegar o pão e o vinho, mas eu queria que você fizesse isso, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, pelo ministério da reconciliação, pelo amor infinito externado através do sacrifício da cruz. O grupo de louvor pode começar a tocar. Você com o teu coração cheio de sangue, leva-me. Começa a pegar o dom do vinho. Começa a agradecer o Senhor. Te ouço a tua voz. Fala de tua justiça. Viva minha vida. Jesus, recebe o sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Palavra do Senhor, lá no livro de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue.
Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele volte. Como igreja do Senhor, como igreja do Deus Santo e Todo-Poderoso, junto com a igreja, levante o teu cálice e levante o teu pão. E nesse momento, dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor por esse amor incomparável. E depois de dar graças ao Senhor, coma do pão. Nós te agradecemos. Coma do pão. Coma do pão, igreja. E beba do vinho. E beba do vinho, igreja. Nós te agradecemos. Levanta o teu cálice e glorifica o nome do Senhor. E glorifica o nome do Eu sou, do teu filho poderoso. Pode glorificar a igreja. Pode louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque Ele ressuscitou. Está vivo. Sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Nada além do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus, igreja, pode nos levar à reconciliação com o Pai. Só o sangue de Jesus nos dá esperança do novo céu e da nova terra. Só o sangue de Jesus nos dá esperança daquele dia em que o Senhor irá buscar a tua igreja, para que nós possamos entrar na nova Jerusalém. A nova Jerusalém que brota direto do trono da glória, a cidade santa que foi preparada pelo Senhor, para que ali nós possamos viver eternamente com o Pai. Deixa eu contar para você, a cruz tentou segurar, tentou deter Jesus, mas não conseguiu. A Gólgota, a sepultura tentou segurar, tentou deter Jesus, mas não conseguiu. E Ele não está na estatística daqueles que morreram, mas Ele está na estatística do único que ressuscitou e está à destra do Pai. Ele é Jesus. Ele é Jesus.
Senhor. Por isso, nessa noite, eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas me desviei, nessa noite, compreendendo que só o Senhor salva, eu me reconcilio com o Senhor, para nunca mais sair dos teus caminhos. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa que reconhece a salvação através de Jesus, levante a tua mão no teu lugar. Levante a mão se você fez essa oração pela primeira vez, ou você que quer se reconciliar com o Senhor. Levante a tua mão também. Tem alguém aí que quer reconciliar com o Senhor nessa noite? Tem alguém? Se tiver, levanta a tua mão. Pode levantar sem nenhum constrangimento. Tem alguém? Aleluia, eu creio então que todos que estão aqui já receberam essa grande dádiva do Senhor. Amém, igreja? Estão me dizendo aqui que tem, vamos vender sorvete na cantina por R$7. Aleluia. Então tem um sorvetezinho na cantina por R$7, não deixe de passar lá e prestigiar. Amém? Obrigado por todos. Ô Cida, que bom te ver aqui. Ô Fê, que bom te ver aqui, viu? Sejam sempre muito bem-vindos, viu? Vocês continuam morando no nosso coração, tá bom? Cadê a gatinha? Tá lá em cima, né? Amém? Pode estender tuas mãos aí, igreja. Amém? Aleluia, que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus em toda a face da terra. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana grandemente abençoada. Que a graça do Senhor te alcance a cada momento. Não só a você, mas a toda a sua família, a todo o povo de Deus na face da terra. Eu profetizo que você vai ter a semana mais abençoada. E na quarta-feira, não esqueça de estar aqui no culto da pastora Edna. Da pastora Edna não, é do Senhor, mas ela está na frente do culto. Venha na quarta-feira, não deixe de vir. Amém? Dá uma salva de palmas agora.